Ele transformou a guitarra em um portal para outra dimensão. Jimi Hendrix não tocava. Ele fazia sua guitarra chorar, gritar e falar. Sua genialidade redefiniu o rock, mas como uma estrela cadente, brilho intenso por pouco tempo. E ele não foi o único. Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse, Kurt Cobain. Todos partiram aos 27 anos. Coincidência ou maldição? O Clube dos 27 esconde histórias perturbadoras de talento, sucesso e tragédias precoces. Neste vídeo, vamos mergulhar nas vidas e mistérios por trás desses ícones que foram cedo demais. Se você ama música e quer entender os segredos por trás dessas lendas, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos épicos para você. Jimi Hendrix, o gênio, que tocava com a alma e se foi cedo demais. Ele não era apenas um guitarrista, era um revolucionário. Um homem que faz sua guitarra chorar, gritar e falar até. Jimi Hendrix não apenas tocava música, ele transportava quem ouvia para outro universo. Mas como um cometa brilhante que corta o céu por pouco tempo, sua luz se apagou cedo demais. James Marshall Hendrix nasceu em 27 de novembro de 1942, em Seattle. Desde pequeno, demonstrei uma conexão única com a música. Não teve uma infância fácil, mas encontrou refúgio em sua guitarra. No início dos anos 1960, ainda desconhecido, ele tocava como músico de apoio para grandes nomes como Little Richard e The Isley Brothers. Mas Jimi queria mais. Em 1966, tomou a decisão de mudar sua vida. Mudou-se para Londres. Lá, formou o The Jimi Hendrix Experience e gravou álbuns que redefiniram a história do rock. Bold as Love e Electric Ladyland foram inovações musicais cheias de técnicas jamais vistas, como o uso intenso de feedback e pedais de distorções. Seu talento era algo que transcendeu gerações. No lendário Woodstock de 1969, ele tocou o hino nacional dos Yaxai de maneira psicodélica, transformando o palco em um campo de batalha sonora. Foi um momento de pura êxtase artística, e aquele som distorcido, quase um grito, marcou para sempre a cultura musical. O fim trágico. Mas a genialidade tem um preço: o peso da fama, a exaustão das turnês e o uso constante de drogas cobraram seu preço. Em 18 de setembro de 1970, Hendrix foi encontrado desacordado no quarto de um hotel em Londres. Ele havia ingerido uma grande quantidade de comprimidos para dormir e morreu asfixiado pelo próprio vômito. Ele tinha apenas 27 anos. O homem que revolucionou a guitarra elétrica, que parecia invencível nos palcos, era, no fim, apenas um humano, frágil e perdido. Sua morte deixou um vazio impossível de preencher. Mas o mais assustador, ele foi apenas o primeiro de uma sequência macabra. Janis Joplin, a voz que rasgava a alma. Se existe alguém que cantava com a alma, esse alguém foi Janis Joplin. Sua voz não era apenas potente, era um grito de dor, paixão e revolta. Cada música sua era como um pedaço de sua alma sendo exposta ao mundo. Mas sua intensidade levou para um caminho sem volta. Janis Lynn Joplin nasceu em 19 de janeiro de 1943 no Texas. Desde cedo, senti-me deslocada, como se não pertencesse ao mundo. O blues e o folk foram seu refúgio, sua forma de expressar o que ninguém conseguia entender. Em 1966, sua vida mudou quando entrou para a banda Big Brother and the Holding Company. Com sua apresentação avassaladora no Monterey Pop Festival em 1967, o mundo conheceu sua força. Logo seguiu carreira solo e lançou álbuns icônicos como Cheap Thrills e Pearl. Mas a fama não a salvou. Pelo contrário, a engoliu. O álcool e a heroína tornaram seus companheiros inseparáveis. E então, em 4 de outubro de 1970, foi encontrado morta em um hotel em Los Angeles. Causa? Overdose de heroína. Janis se foi, mas sua voz continua ecoando pelo tempo.
Ela também tinha 27 anos. Jim Morrison, o poeta do caos e sua partida enigmática. Jim Morrison não era só um cantor, era um profeta do caos. Com sua voz hipnótica e letras poéticas, ele levou o rock a um novo patamar. Mas a mesma chama que o deixou lendário acabou consumindo sua vida. Nascido em 8 de dezembro de 1943, na Flórida, Jim Morrison estudou cinema antes de fundar The Doors, em 1965. Seu carisma no palco era quase místico, e músicas como Light My Fire, Break On Through e Riders on the Storm se tornaram hinos de uma geração. Mas Jim Morrison era um espírito indomável. O álcool e as drogas tornaram-se seu estilo de vida. Ele desafiou tudo e todos, até que sua vida começou a desmoronar. Em 3 de julho de 1971, ele foi encontrado morto na banheira de seu apartamento em Paris. A causa oficial foi insuficiência cardíaca, mas não houve autópsia. E assim, mais um ícone do rock partiu, com 27 anos. Amy Winehouse, o talento brilhante e o destino trágico. Ela cantava como se tivesse nascido em outra época. Seu jazz misturado ao soul moderno fez uma das maiores artistas do século XXI. Mas Amy Winehouse não pertence a esse mundo. Nascida em 14 de setembro de 1983, em Londres, Amy conheceu sua paixão cedo. Seu álbum Frank, 2003, mostrou seu talento, mas foi Back to Black, 2006, que se transformou em uma experiência global. Rehab, You Know I'm No Good e Tears Dry on Their Own marcaram uma geração. Mas seu sucesso foi acompanhado de vícios destrutivos. Drogas, álcool, relacionamentos tóxicos, sua vida virou um turbilhão. No dia 23 de julho de 2011, após um período de sobriedade, sofreu uma recuperação fatal. A causa oficial? Intoxicação química aguda. E mais uma estrela se apagava, com 27 anos. Robert Johnson, O Pacto com o Diabo e o Blues Assombrado. E se eu te dissesse que o Clube dos 27 pode ter começado muito antes do rock existir? Muito antes das guitarras distorcidas, das multidões enlouquecidas e dos palcos iluminados. No coração do Mississippi, nos anos 1930, um homem chamado Robert Johnson tocava um blues tão assombroso que parecia não ser deste mundo. Dizem que ele vendeu sua alma ao diabo em uma encruzilhada para tocar como ninguém jamais tocou. Robert Johnson nasceu em 8 de maio de 1911 e cresceu imerso na música do Delta do Mississippi. No começo, ninguém o considerava um grande guitarrista. Mas então, algo aconteceu. Dizem que ele parou por um tempo, e quando voltou, ele tocava de um jeito que ninguém conseguia explicar. Suas notas eram mágicas, cheias de dor, melancolia e mistério. A lenda conta que, certa noite, ele foi até uma encruzilhada deserta e lá fez um pacto sombrio. O diabo teria afinado sua guitarra e, em troca, levado sua alma. Robert Johnson gravou apenas 29 músicas, mas essas canções influenciaram todos os grandes nomes do rock, de Eric Clapton aos Rolling Stones. Mas seu destino foi selado cedo demais. Em agosto de 1938, com 27 anos, ele morreu de forma misteriosa. Alguns dizem que foi envenenado, outros falam em sífilis. Mas o que realmente aconteceu? O que é certo é que, desde sua morte, o blues nunca mais foi o mesmo. Kurt Cobain, o grito de dor que se tornou silêncio. Se alguém parecia carregar o peso do mundo nos ombros, esse alguém era Kurt Cobain. Sua música não era apenas som, era um grito de socorro. E quando esse grito silenciou, o mundo do rock nunca mais foi o mesmo. Nascido em 20 de fevereiro de 1967, Kurt cresceu e se deslocou. A infância problemática, o abandono dos pais e a solidão marcaram sua alma. Mas então veio a música. Com o Nirvana, ele criou um movimento. O álbum Nevermind, 1991, mudou tudo. Smells Like Teen Spirit não era apenas uma música, era um hino. A voz de Kurt representava uma geração inteira que se sentia perdida e sem rumo. Mas a fama,
A pressão e os demônios internos cobraram um preço alto. O abuso de drogas aumentava. Os problemas com sua esposa, Courtney Love, se multiplicavam. Até que, em 5 de abril de 1994, ele foi encontrado morto em sua casa, com um tiro na cabeça. A versão oficial, suicídio. Mas até hoje, muitos acreditam que essa história não está completa. Havia uma carta de despedida, mas havia também contradições. Teorias falam sobre uma possível conspiração. O que realmente aconteceu com Kurt Cobain? Ele tinha 27 anos quando foi. André Pretórios. O rock sombrio da África do Sul e o fim misterioso. Não são apenas os grandes astros americanos e britânicos que fazem parte do Clube dos 27. Pouco se fala de André Pretórios, um guitarrista sul-africano que se destacou na cena underground do rock. Sua música tinha uma energia caótica e visceral, misturando o som pesado das guitarras com a tensão política de seu país. Mas, como tantos outros gênios, ele se perdeu no abismo do vício. Pretórios nunca teve a fama estrondosa de Hendrix ou Cobain. Mas aqueles que o conheciam sabiam que ele tinha algo especial. Sua guitarra falava de revolta, de um país dividido, de sonhos que nunca se realizariam. Mas o sonho se tornou pesadelo. Em 13 de outubro de 1988, ele foi encontrado morto por overdose de heroína. Pouco se sabe sobre seus últimos momentos. Pouco se fala sobre sua história. Mas uma coisa é certa. Ele também tinha 27 anos. Uma pergunta que não quer calar. O que há por trás do Clube dos 27? O Clube dos 27. Coincidência ou maldição? Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse e tantos outros. Todos partiram cedo demais. Todos aos 27 anos. Mas por quê? Seria apenas uma triste coincidência? Ou teria algo maior, algo que conectasse essas almas a um destino decisivo? Mas agora eu quero saber. Você acredita que o Clube dos 27 é apenas uma triste coincidência? Ou há algo maior por trás disso? Deixe seu comentário aqui embaixo. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa história. Lendas nunca morrem.